Oi, mames! A nossa entrevistada de hoje é Iva Cardinal, mãe do Benício e da Maria Clara, consultora, idealizadora do projeto Confraria do Batom, que recentemente inaugurou a Casa da Confraria. Iva, que bom te ter aqui com a gente. Um prazer é meu. Tu sabe que eu admiro um monte teu trabalho. Eu Obrigada. Acho que a Confraria foi uma grande inspiração para o meu projeto Mames and Babies. Ai, que bom! Eu acho isso super válido a gente falar, porque muitas mães e mulheres, enfim, têm um desejo, têm um sonho, têm uma ideia de negócio e ficam com receio e tal. E frequentando a Confraria, eu me encorajei de colocar a minha ideia no papel e transformar o projeto Mames and Babies em realidade. Que bom! É um prazer, Ali, estar aqui contigo na tua vida agora de youtuber, né? É um prazer, eu acho que a gente acaba chegando a várias mulheres em especial, né? Com o nosso recado, então sei que tá com um time super especial aqui de entrevistadas e muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz também com o teu feedback, né? Tu é uma pessoa muito importante dentro da confraria, tu agita bastante as meninas, tem várias que participam contigo, né? Da mostra e de todos os teus movimentos com mães empreendedoras, então tu és uma formadora de opinião e também ajuda muito justamente as mulheres se conectarem. É uma das coisas que a gente quer que aconteça na confraria, que a gente possa se ajudar mutuamente, possa se inspirar mutuamente e passa também por isso, né, de muitas das nossas confrades serem mães, serem profissionais muitas vezes com uma carreira tradicional, CLT, e no momento da maternidade refletirem um pouquinho, né, será que não estaria no momento de fazer uma outra carreira, de empreender ou de mudar de trabalho para um trabalho às vezes menos puxado em termos de carga horária ou de responsabilidades, enfim, para estar mais próximo e acompanhar em especial a infância, né, a primeira infância dos filhos, que é algo super importante. Eu acho que todas as mães, nesse momento, quando se tornam mães, ficam com essa duvidazinha, né, com essa vontadezinha, acaba sendo um momento de parada, né, na verdade, toda a gestação, né, a minha foi assim, imagino que a tua também, talvez, das nossas, quem nos acompanha aqui no YouTube também, de a maternidade em si, a gestação em si nos faz refletir sobre várias coisas. Entre elas, o que nós já alcançamos, inclusive no campo profissional, como é a nossa vida, o nosso dia a dia, como é que estão indo a nossa questão de produtividade, de resultado, de satisfação, né? Então, a gestação nos faz refletir sobre vários aspectos. Eu acho que quando o bebê nasce, e aí a gente tem também um turbilhão de coisas, né, passando pela nossa cabeça e pelo nosso coração, também é um momento ali, por isso que época de, muitas vezes, desse recesso, né, da licença maternidade, é uma época de tomada de algumas decisões. Exato. Né, porque tu vê aquele pacotinho ali, né, aquele bebezinho tão frágil, precisando tanto dos nossos cuidados, da nossa atenção, do nosso tempo. E aí várias fichas começam a cair, inclusive algumas fichas que têm a ver com a nossa relação profissional e com o tempo que a gente tem disponível para acompanhar e cuidar dos filhos. Conta um pouquinho pra gente do projeto Confraria do Batom. O projeto Confraria do Batom nasceu em 2009, comigo e com a Daniela Arruda. Na ocasião era algo bem despretensioso, assim, a intenção era reunir amigas em torno de eventos com conteúdo de qualidade. E aí começou de maneira muito despretensiosa em maio de 2009. A gente trouxe de São Paulo uma palestrante que é uma sexóloga. E aí chamamos as amigas, e aí aquele primeiro encontro se reverberou, e teve tititi, comentários, e aí veio um segundo com as amigas das amigas, e um terceiro, enfim. E gostamos daquele formato de reunir, né, pessoas conhecidas, literalmente a amiga e a amiga da amiga, em torno de conteúdos legais. E aí isso foi crescendo, hoje a gente tem 10 formatos diferentes de encontros, desde um bem pequenininho até os maiores, inclusive com homens, né, participando e sendo... Sempre o protagonismo é feminino, né? Mas a gente tem vários homens participando, não é aquela coisa... tão engessada, né? Exatamente. E nós temos 4 pilares, e a gente brinca que a gente tem um quinto, que já em vários momentos surgiu, que é mães, né? Mas os 4 pilares que inicialmente conduziram a confraria, que estão até hoje, é sedução, bem-estar, beleza e independência financeira. E como é que tu vê dentro da Confraria do Batom
esse papel da mãe resolver empreender? Se tornou mãe, resolveu empreender. Como é que tu enxerga A isso? gente tem vários casos de confrades que tinham uma carreira, inclusive uma sólida carreira, como advogadas, como executivas, como funcionárias públicas, inclusive, e ao ter filhos, resolveram fazer algo diferente. E por vários motivos, na verdade. Por notarem nos primeiras semanas, meses, enfim, do nascimento do bebê, que faltava alguma coisa. Então, um serviço ou um produto que facilitasse a vida das mães, né, depois de vivenciarem aquele papel novo para muitas até então. Então, identificaram uma oportunidade de negócio. Como né? eu? Uma oportunidade de negócio, e a partir daí transformaram essa visão de um problema ou de uma situação que não estava sendo bem atendida em algo para fazer com fins lucrativos, né, montando uma empresa. Então, tem uma parte que a gente sabe, né, de cases, que inclusive o teu, que foram nessa vibe. Nós temos outras que queriam mais flexibilidade de horário, de poder estar em momentos importantes, né? Não deixar de trabalhar, de se sentir produtiva, de gerar renda. Mas ter essa flexibilidade. Mas ter a flexibilidade. Eu vejo que são as duas principais forças, assim, que levam as nossas confrades e as mulheres em geral a empreenderem a partir da maternidade. Né? Falando em números, quantos %, assim? Na confraria, vou te dizer, até a gente fez um levantamento há uns 2 anos atrás sobre quais eram as confrades que eram mães, que na confraria a grande maioria, né, são empreendedoras. A gente tinha mais ou menos uns 75% das que participam conosco com filhos, né? Então, essa questão de, sim, na confraria a grande maioria é mãe, né? E concilia, né, as tarefas profissionais, seja como empreendedora ou como gestora, enfim, participando de uma empresa de maneira mais tradicional, mas todas, a grandíssima maioria, todas trabalhando, né? E isso por uma questão que é um dos pilares que a gente bate, e eu acho que o trabalho tem muito a ver com isso, né, que é a questão da independência financeira. A gente acredita que as mulheres que são independentes financeiramente, elas têm mais liberdade. Isso é muito importante. De tomar determinadas decisões, né? Tenha filhos ou não, né? Então, de estar num casamento porque realmente confia, gosta, ama o parceiro, né? E não porque depende dele financeiramente, ou de continuar num trabalho X ou Y porque realmente se sente realizada e não porque precisa para pagar a conta no final do mês, né? Poder, inclusive, empreender, se for o caso. Então, a gente incentiva que as mulheres tenham a opção. Nada contra, nós temos várias confrades que optam por não trabalhar, porque tem outra condição, enfim. Mas aí, sendo isso sempre uma opção. Eu opto por não trabalhar porque eu tenho uma outra fonte de renda, X ou Y, sim, enfim, mas estão numa condição de liberdade de tomada de decisão. E aí isso inclui também a questão da maternidade, né? Porque eu acho que isso também é muito, talvez há algum tempo atrás era uma coisa muito natural. E aí, quando é que vai casar? Quando é que vai ter filhos, né? Sempre a cobrança. A cobrança. E teve o primeiro, quando é que tem o segundo? Segundo, exato. E eu acho que hoje em dia está mais tranquilo isso, né? A mulher se sente, inclusive, mais empoderada nesse aspecto de vou ter filhos ou não, e isso é uma opção minha. Se eu não quiser ser mãe, isso é tranquilo também, né? Okay. E a Casa da Confraria entrou como uma base para essas confrades também, mulheres, enfim, poderem exercer isso também é importante. Por quê, Ali? Porque muitas mães que começam um negócio, normalmente começam pequeno, né? Começam muitas vezes em casa, né? Literalmente num cantinho da casa. Aquele home office improvisado. Exatamente, a gente sabe disso. Às vezes é na mesa de da jantar. Sala de jantar. Eu comecei na mesa da sala de jantar. Normal, né? E a Casa da Confraria vem também para ajudar as confrades nesse aspecto, de ser um espaço aberto, né? Ele foi pensado para o público feminino e em que as mulheres podem ter o seu home office, lá o seu cantinho, a sua mesa de jantar, onde, né, trabalha com o seu computador, enfim, o que seja, mas ela ter também um espaço, se quiser locar uma sala para uso exclusivo ou usar de maneira compartilhada uma sala para fazer uma reunião, para encontrar clientes ou fornecedores, enfim. Então, é um espaço que serve para isso, tipo, sai de casa no momento que precisa de uma... Respira um outro ar. Exatamente, um ar mais profissional, né? Inclusive para atender, né, terceiros. Sim.
E é um lugar também onde ela pode ter acesso a cursos, a palestras ligados ao empreendedorismo, a quem faz parte dos nossos programas de filiação, como é o teu caso, né, do Business Club, encontrar com outras confrades empreendedoras e muitas delas mães, e trocar ideias e se sentir apoiada, se sentir que tem outras pessoas passando. A gente sempre diz isso na confraria, sempre tem alguém que já passou ou vai que vai passar por um momento similar ao teu. Então, em alguns momentos tu é inspiração, em alguns momentos tu é inspirada por, né? Isso é bárbaro. Aí a casa é pra gente tentar conciliar num espaço físico, feminino, algo assim, um espaço acolhedor, profissional, onde as pessoas possam literalmente ter espaço para ser, a gente brinca também, ser a sua melhor versão, porque a gente tem esse espaço para trabalho, que é bem, inclusive foi pensado para as mães, para as empreendedoras mães, em especial as iniciantes, mas também é um espaço que ela pode cuidar de outros aspectos da vida, bem-estar, que nós temos aula de yoga e de meditação, e beleza, nós temos um pocket salão de beleza, especificamente para manicure e escova, né? Então, uma coisa prática, assim. Nós não temos um espaço kids, tá? E isso a gente ficou naquela dúvida, ter ou não ter o espaço kids. E aí entra uma questão que nós, como negócio, pensamos que seria muita responsabilidade, tá? Sim. Ter um espaço kids, pelo nosso jeito de conduzir, enfim. E também por achar que as mães empreendedoras precisam ou precisariam desenvolver uma questão que para mim foi difícil, porque eu tenho os pais e sogros longe, né? Mas que a gente precisa ter, que é a questão de ter alguém para delegar, alguém de confiança em que possa, em algum momento, nos ajudar, no sentido de ser uma vizinha, a mãe, o marido, o companheiro, uma creche, enfim, e poder ela deixar a criança aos cuidados de alguém. E viver o seu momento. Viver o seu momento. Seja o seu momento de desenvolvimento profissional, numa palestra, num curso, o seu momento mulher, de se arrumar, o seu momento de bem-estar, de cuidado com ela mesma, enfim, o seu momento de integração e confraternização com as amigas, né, num happy hour um pouco mais informal, mas com esse ambiente de negócios e tal. E o que a Iva, com toda essa bagagem, mãe também, né, diria pra mãe que tá lá em casa nos ouvindo agora, que quer empreender? Eu acho que tem dois aspectos. Um deles que eu sempre falo, e quem já viu uma palestra, ou já me acompanha na confraria sabe, que eu sou muito no sentido de não esperar o momento certo. Porque esse momento certo, ideal, ele não existe. E aí não existe nem para ter filhos, né? Uma vez eu escutei isso de uma amiga me dizendo, se tu for ficar esperando o momento certo, vai chegar. Com o homem perfeito, a situação financeira folgada, tempo, trabalho, tá tudo ótimo e tal, para ter um filho, isso nunca vai acontecer. Tu vai, né, passar da idade, né, e não vai ter filhos. O empreender, eu acho que também passa por aí. Claro, é super importante a gente ter o cuidado de buscar, estudar o mercado que a gente quer atuar, estudar quem são os concorrentes, buscar ajuda, seja de consultoria, de cursos, Sebrae mesmo, tem uma série de cursos gratuitos, a Casa da Confraria, enfim, o que for. Se preparar, isso sim, né? Nunca é o empreender irresponsável, né? Mas pensar que condições mínimas eu preciso para começar o meu negócio, né? Seja de capital, seja de tempo, de recursos, enfim. E colocar para fazer, literalmente. E ir testando, né? Não vai ser a melhor versão da tua empresa, mas começa, coloca a tua ideia em prática, do jeito que tu achar que pode, né? Não ficar esperando quando eu tiver X de capital, ou quando meus filhos estiverem grandes, né? Ou quando eu tiver a sede com tantos metros quadrados. Não espera isso, porque isso talvez nunca aconteça. Então, começa pequenininho, não tenha vergonha de começar pequenininho, né? E vai testando. Uma outra questão com relação à mulher, e aí isso é muito nosso, e é um exemplo de confraria, esteja aberto a parcerias, né? A receber e oferecer ajuda, a trocar, em especial para o empreendedor que está começando, essa questão do o que tu precisa que eu possa te ajudar, o que tu tens de produto ou serviço que eu posso te ajudar. Então, em especial para quem está começando. Uma outra questão é o se organizar, né? Eu acho que a maternidade te dá mais fôlego, porque eu acho que uma das coisas, e eu senti comigo, da questão da responsabilidade, né? A responsabilidade, inclusive, com o futuro.
Porque uma pessoa solteira ou que não tem filhos e tal, tá, tipo assim, mais, né, comigo. Se eu não tiver emprego, se eu quiser me mudar para os Estados Unidos ou para Argentina, para não sei para onde, eu vou. Se eu ganhar menos, se eu ganhar mais, eu me viro e tal. E eu acho que uma das coisas que mudou em mim depois da maternidade é a questão do senso de responsabilidade, porque eu tenho ali um outro ser que depende, inclusive financeiramente, né, de mim, que vai precisar me ver feliz e realizada em determinado momento para poder dar um exemplo positivo, enfim. Então, é uma outra questão, assim, desse senso de responsabilidade, né, que a gente tem. Isso dá mais gás para a gente empreender ou para a gente ser feliz e dar o exemplo. Mas tem um outro aspecto que é a questão da educação. E a educação com exemplo, né? Eu acho que a escola ensina muito pouco ainda hoje para os filhos a questão do exercício de empreender. Porque o empreender, ele é necessário em praticamente todas as profissões. Mesmo se eu for médico, se eu for fisioterapeuta, se eu for publicitário, eu preciso ter uma noção de empreendedorismo. E as escolas hoje, salvo raras exceções, com cursos bem específicos, não nos fornecem essas ferramentas. Então, se a gente puder pincelar isso em casa, também eu acho que é bem importante. Eu tenho um exemplo, a Maria Clara, né, que você citaste no início, que tem 9 anos. Eu estou fazendo com ela esse exercício de ter um pequeno negócio, de ser uma coisa lúdica, né, uma brincadeira, mas ela ter um objetivo, ela entender aonde ela quer chegar com aquilo, o que lhe dá prazer, onde tem mercado, o que ela poderia oferecer, muitas vezes para escola, amigos. Então ela tem uma empresa, chama-se Can Fly. Ai, que graça! Que é de tiaras e laços. Porque ela tinha uma meta financeira de uma viagem que ela quer fazer. E tem a mesada, enfim, a ajuda da avó e do avô, mas ela queria chegar mais rápido àquela meta. Então, ok, vamos pensar em alguma coisa que tu possa fazer, que tu goste, que seja lúdico, enfim, que tu possa, que tuas colegas ou amiguinhas possam se interessar. E aí foi todo um exercício eu emprestei R$200 para ela comprar material, a gente aprendeu juntas, vendo vídeos e tal. Ela fez, estava super empolgada, adorando fazer tiara. Se mãe compra mais material, eu quero fazer mais. Eu digo, opa, nós temos que vender essas tiaras para que tu me pague os R$200 que eu te emprestei. E aí depois tu começa a comprar material de novo. Primeiro leva para tuas amigas, vê se interessa, começa a usar, enfim. Então foi todo um processo então, de entrega das tiaras, de como ela ia divulgar. Então ela fez um WhatsApp. A responsabilidade de quando entregar para quem, receber, a inadimplência, várias questõezinhas de maneira muito lúdica. Isso, muito legal. Até quando também sem pressa. Agora ela meio que esqueceu esse assunto, ok, sem problemas. No tempo dela. Para que ela fosse exercitando isso, do tipo, as frustrações, né? Mãe, que o negócio não vendeu traz. Isso, o pessoal acha que não gostou desse, todo mundo adorou aquele, eu vendi, agora tem outras colegas que também estão empreendendo na turma e tal. Olha que bacana. Então, é uma questão de incentivar, sem a cobrança do tipo, porque não é um trabalho infantil, né? Nem deve ser, mas a questão de ter algumas... Por que tu vai empreender? O que tu gostaria de fazer? O que tem mercado? Por que esse modelo vendeu? Por que aquele não vendeu? O que tu vai fazer com o dinheiro quando receber? Tu sabe que se for dessa forma, talvez tu não receba da pessoa, enfim. Então, várias pequenas exercícios, assim, de maneira muito leve e lúdica, que fazem com que ela veja se gosta daquilo ou não. Então, eu acho que isso faz parte da gente também, dar algumas dicas, ainda mais em especial as mães empreendedoras, né, que talvez tenham uma veia mais para esse lado, de conversar com os filhos, dizer, gostaria de fazer aquela coisa bem americana, inclusive, né, de vender limonada e tal. Já inserindo isso, né? Porque tem algumas questões importantes que servem, mesmo que ele não queira empreender, que é essa barreira do não foi bem aceito, não gostei do teu produto, é caro, do esforço, né, de saber... Eu cresci ouvindo meu pai dizer, a gente tem que saber de onde veio o dinheiro, né? Que não é aquela coisa tipo, ela quer fazer a viagem, ok, para fazer essa viagem tu tem que colaborar com isso, porque nossas férias iam para outro lugar. Então não simplesmente surge, né, o dinheiro. Então são pequenas noções e eu acho que nós mães
na educação dos filhos temos um papel importante também. Concordo. Nossa, eu falei demais. Ai, adorei, ficaria horas e horas aqui falando, gente. Acho que a gente vai fazer o que tu acha da gente fazer, Wagner, um programa segunda parte com Iva Cardinal? Eu engato uma primeira e vou. Amei, obrigada, sou tua fã. E eu sou tua, né? Tu faz e acontece com aquelas meninas da Confraria Shot. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Sucesso ao programa, Pra nós. quero assistir todos. Muito obrigada pelo convite, para essa primeira leva das tuas entrevistadas. Um prazer, uma honra pra mim estar aqui contigo. Tá bom. Muito Obrigada. Beijo. Eu que agradeço.